Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai. Te Amém. louvamos que o Senhor é um Deus maravilhoso, é Amém. um Deus que a cada dia nos surpreende com a tua mão, com a tua maneira, com o seu trabalhar, ó Pai. Sim. Obrigado, ó Pai, porque hoje nós sabemos que somos a tua casa, somos a habitação do teu Espírito e somos infinitamente gratos a ti. Por Cristo Jesus, o Senhor, que Sim. o Verbo encarnado que se nos reconciliou consigo, ó Pai. Grande é esse mistério, ó Pai. Sim. Senhor, nós te colocamos diante de ti que queremos mais da tua palavra, queremos mais se aprofundar dessas riquezas insondáveis que é Cristo Jesus, ó Pai. Queremos mais te conhecer, Senhor. Senhor, nesse momento nos traga mais luz da tua palavra. Senhor, Amém. abençoa o irmão Vitor, a Lília, todos os seus familiares aí na Argentina, ó Pai. Amém. E guarda dos perigos, guarda os nossos irmãos em Cristo ali, naquele local. Lembramos do Renê, do Dianaro, do Ronaldo, do irmão Ronilson, sua esposa, Amém. também lembramos do irmão Weber, e também fizemos uma menção aqui ao irmão Cláudio, com os seus familiares que estão passando por problemas de saúde. O Pai, que o Senhor esteja visitando, Senhor, aquele Sim. jovem, Senhor, que vai ser operado. Senhor, Amém. estendemos as mãos dos nossos irmãos em Cristo espalhados por todo lugar, pela sua igreja maravilhosa, aqueles que estão na forte convicção, que estão apartados desse mundo, que estão em Cristo, ó Pai. Muito obrigado pela tua Amém. palavra, Senhor. Nos conduz essa noite para que possamos ganhar mais de ti, em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Nós fomos agraciados ontem com a abordagem sobre Pedro, sobre Simão e a situação dele, fugindo do Senhor, né? Ele tinha recebido um chamamento para seguir ao Senhor, no entanto, ele voltou para pescar. E talvez no coração de Pedro falou assim: não, eu não sou Dino, eu vou para minha rotina, mas o Senhor foi até ele, irmãos. Isso foi muito grato, né? E quando foi até Pedro ali, os pescadores estavam também, porque ele tinha muita influência, né? Influenciou a Tiago e João, estavam ali junto com ele. Ou seja, por um lado, nós vemos, irmão, que quando nós somos firmes nas coisas do Senhor, tem pessoas também que vão ser estimulados para seguir, para permanecer, para voltar o coração para o Senhor. Mas quando nós abandonamos as coisas do Senhor, ou nós não temos aquele sentido de temor, também, às vezes, as pessoas vão ser influenciadas negativamente, irmãos. Por isso que é muito importante a nossa atitude em relação ao Senhor. Primeiramente, irmãos, nós devemos ao Senhor, né, nosso amor, nossa dedicação, nossa entrega, e como Amém. consequência, Deus faz o resto, né? Porque Amém. O Senhor nos chama a nós a sermos fiéis até o fim. Embora nós não somos fiéis, mas se nós permanecemos naquele que é fiel, nós chegaremos naquele dia glorioso, pela sua graça. E hoje Amém. nós vamos continuar no capítulo 5, né, que foi maravilhoso, lembrando que são 4 estágios ou 4 etapas, né, irmãos? E uma delas Sim. começa justamente no versículo 8, capítulo 5, versículo 8, que é bom lembrar, né? De Lucas, capítulo 5, versículo 8. E é a declaração de Pedro, depois do que ele presenciou, depois de escutar ao Senhor, ouvir o discurso do Senhor, depois de estar do lado do Senhor, ele declara essas coisas. Olha que impressionante. Vindo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Olha que lindo, irmãos. Verdade, Dizendo: irmão. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Esse é o resultado, o efeito e a consequência de nós nos aproximarmos dele. Verdade. Porque nós conseguimos ver quem é a pessoa de Cristo e a sua glória. É. Amém. Quando nós tocamos na pessoa de Cristo, irmãos, nós vemos a grandeza e a glória de Deus. Como disse 2 Coríntios 5, né? Disse, contemplando a glória de Deus na face de Cristo. Então, Pedro ali, perto de Jesus, ouvindo o Senhor Jesus, ele foi cheio daquela glória de Deus. E qual foi o resultado? O resultado foi enxergar a sua situação.
A declaração Verdade. de Pedro mostra isso muito forte, irmãos. Aqui ninguém apontou para Pedro dizendo ou cobrando alguma coisa. Ninguém disse para Pedro que ele era pecador. O fato, irmãos, de o Senhor falar no coração nosso, manifesta o que nós somos. Não precisa ninguém Verdade, né? dizer. Ninguém precisa te dizer qual é a tua situação. Se você ficar perto do Senhor, você vai ser convencido e o Senhor vai revelar a nós a nossa situação. Mas o que é extraordinário, irmãos, é a reação de Pedro. A reação de Pedro, irmão, é se jogar aos pés de Jesus. E isso aqui, irmãos, é lindo, irmãos. Porque quando você vai no Apocalipse, e é bom ler, né, irmão Mori? Vamos lá, Apocalipse Sim, capítulo 1, né? sim. Versículo 13. Quer ler, irmão? 13, 14 e 15. Tá aqui no jeito. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito e com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Até o desse ser, irmão. Até os pés semelhantes ao bronze polido, como lhe refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Espada de 2 gumes, Ô, irmão. irmão, que impressionante, né? As palavras que o senhor estava falando, discursando ali para as multidões, estava sendo para Pedro uma espada de 2 gumes. Verdade. Olha aqui no versículo 17 o que aconteceu com João. Aqui é João, né? Olha o que É. aconteceu com ele. Quando vi, caía a seus pés, Aí, olha lá, é, como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos amém, séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do amém, inferno. aleluia. Aleluia. Amém, Então, irmão. então, nós vemos aqui como a reação diante da palavra que é uma espada de 2 gumes, que penetrou o Sim, coração de Pedro, ao ponto de ele se postrar aos pés do Senhor. Mas, irmãos, isso que faz o Senhor não é um constrangimento para condenação. É um constrangimento, irmãos, para arrependimento. Quando o Senhor vem nos sim. mostrar nossa situação, não é condenação, é para nos arrepender. Aí entrou o nosso irmão Genaro, hein? Ô, irmão Genaro, graça e paz. Amém, graça e Gra- paz, irmão. Graça e Amém. paz, irmão. Que nós Amém, amém, estamos amém. considerando, irmão, capítulo 5 ainda, versículo 8 de Lucas, né? Lembra que Pedro, ele caiu aos pés do Senhor Jesus e falou, Sim, retira-te de mim, porque sou pecador, né? Então, nós fizemos uma sim, analogia aqui, irmão Genaro, com Apocalipse capítulo 1, né? Versículo 13, 14, 15 até o 17, que João também teve essa experiência no Apocalipse, mas ele viu a um varão, né, vestido com vestiduras brancas, e ele começou a descrever. E ele disse uma coisa, que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E quando ele viu, ele cai a seus pés como morto. Aqui a mesma coisa aconteceu com Pedro, porque Pedro estava ouvindo o que o Senhor Jesus estava falando desde a embarcação, lembra? Para as Sim, multidões. Mas a palavra que o Senhor estava falando, para Pedro, estava sendo uma espada de 2 gumes. Você vê, irmãos? Isso é muito significativo, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos ouvindo uma palavra e essa palavra está causando em nosso coração um constrangimento, produzindo um temor, mas talvez do outro lado não está acontecendo isso. Às vezes a outra pessoa está ouvindo a mesma palavra, mas não está produzindo isso. Não produz o temor, o arrependimento.
né? Ou se postrar diante do Senhor, né? Aqui você vai em 2 de Coríntios, olha que interessante, irmão, 2 de Coríntios, né? Podemos considerar isso aqui, 2 de Coríntios, capítulo 2, né? Versículo 16, olha o que diz, irmão. Versículo 16 e 17. Essa palavra é muito forte, né? Sim, Eu vou até ler aqui, irmão, porque no 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, amém. tanto nos que são salvos, como que nos que se perdem. Para com estes cheiros de morte e para a morte, mas para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Sim. Tá vendo, irmão? Porque É, aqui no porque 17. nós Isso. não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Sim. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que coisa, né, Como se irmão? diz, a espada de dois gumes, né, irmão? Isso, irmão. Ó, ninguém precisou falar para Pedro, olha, Pedro, se arrepende de É, novo, você se apartou, não. voltou para não. É próprio ali naquele momento a presença, a luz, a própria presença do Senhor, ele viu as trevas que estavam dentro do seu coração, Sim, né? Ele mesmo se arrependeu, né? sim. Muito bom. Nós tínhamos compartilhado recentemente sobre isso, né? Que é muito importante, irmãos, o tempo verbal. Nós já fomos limpos. E não, como fala ali em João 15, né? Se os irmãos forem ler versículo, capítulo 15, versículo 1 e 2, olha o que diz lá. João, capítulo 15, versículo 1, 2 e o 3. Porque que é importante o 3? Porque nós precisamos ler primeiro o 1, 2 e 3, né? O Diego entrou ali, o irmão Diego. Ô, Diego, Ô, irmão, que alegria, irmão. Olá, boa noite. Boa noite, Tudo graça e irmão. bom? paz, irmão Diego. Você Graça e paz. paz, irmão do irmão. Alegria. Alegria. Por que tá no Amém. carro? Tô no carro, tô aqui no, na Argentina, mas nós estamos conectados aqui, tá mais quentinho aqui, né? Porque tá frio, caiu a temperatura, mas estamos Demais. aquecidos com a palavra aqui, hein? Amém. Tá bom. Ó, nós estamos aqui na leitura, irmão, João 15, versículo 1, 2 e 3. E disse assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais ainda. E aqui no versículo 3 tem uma expressão que eu quero usar isso aqui. Diz assim: Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, quando você traz o exemplo de Pedro, nós estamos usando aqui, Diego, capítulo 5, versículo 8. Esse é o versículo de saída, né? Uma experiência que Pedro teve. Pedro, depois do discurso do Senhor Jesus, estando na embarcação dele, retirado da praia, ele estava muito próximo do Senhor Jesus, ouvindo ele. E a palavra que o Senhor estava falando tem produzido algo no coração de Pedro, como também tem produzido conosco. E a expressão disse assim: Pedro, depois que ouviu tudo isso, Pedro se prostrou aos pés de Jesus. Esse é em Lucas 5, viu, Diego? Lucas 5, Ele falou versículo capítulo 8. 5, você vai ler o livro. Isso. É Lucas 5. Isso mesmo, Lucas capítulo 5, versículo 8. E aí ele disse assim, né? Retira-te de mim, porque sou pecador. E nós estávamos compartilhando, o irmão Mauri falou, né? Ninguém acusou ele, ninguém apontou para ele que ele era pecador. É o que a palavra de Deus produz, irmão Diego, quando nós ouvimos com o coração aberto. Ela nos mostra a nossa situação, em primeiro lugar. E a reação não é uma imposição, é uma reação se jogar aos pés de Jesus.
Esse aí, irmãos, o tempo verbal que nós usamos é que nós já estamos limpos. É como que é assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. E isso de verdade aconteceu quando nós cremos em Jesus. Mas, irmãos, Amém. existe uma constante de revelação da pessoa de Cristo, por um lado, do que Deus é, mas também uma revelação mais profunda do que nós somos. Ou seja, o que que vai acompanhar nossa vida espiritual até a maturidade? A revelação de Cristo, mas também a revelação do que nós somos. Nós precisamos profundamente enxergar o que nós somos. Por quê, irmãos? Porque justamente esse segundo estágio que nós estamos vendo aqui, 4 estágios, né? Aqui no capítulo 5, você vai o versículo 12. Olha que impressionante. Capítulo 5, versículo 12 agora. Se quiser ler, irmão Diego. De Lucas 5, hein? Amén. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro a tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 13 também, irmão. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante le quitó la lepra. Amém. Bom, aqui nós ganhamos muitas lições, né? Mas nós estamos ouvindo uma mensagem que até o irmão Mauri postou ali no grupo. Diego, depois você pode pegar ali do nosso irmão Romeu Bornelli, né? Fantástico a mensagem. E, é, e ele faz um comentário sobre vamos dizer, a reação progressiva do que significa você enxergar o que você é. Ou seja, aqui a ilustração através desse leproso mostra algo que tem relação com o que Pedro falou. Pedro falou que ele era pecador e pediu para o Senhor se retirar. E se prostrou aos pés do Senhor, reconhecendo a santidade e a glória de Deus. Então, a partir desse momento, irmãos, o que que fica manifesto, irmão, quando nós falamos que sou pecador? A lepra. Sempre que você for no Antigo Testamento e você vê os versículos da lepra, do que significa lepra, você vai ficar impressionado em Êxodo. Me acompanha na leitura agora. Êxodo, capítulo 4, versículo 6. Quer ler, irmão Genaro? Quatro seis, né? Sim. O Senhor também disse a Moisés: Agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e, quando atirou, ela estava com lepra. Lepra branca como neve. Daí depois ele mandou de novo colocar no peito e a branca ficou curada, não era assim? O relato? Isso. É. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor a Moisés. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando atirou, ele estava tão saudável quanto o resto do corpo. Então, aqui é uma visão, ou vamos dizer, uma experiência que Moisés teve por chamamento. Moisés foi chamado para libertar o povo, né? Então, Deus estava dando uma comissão a ele, mas antes de ele ser útil, ou, vamos dizer, se envolver naquilo que Deus tinha estabelecido, precisava ainda enxergar várias coisas. Uma delas é isso, eram 3 coisas, irmão. O irmão lembra, né? Ele tinha uma vara que ele, como pastor de ovelhas, conduzia o seu rebanho. Era uma ferramenta de proteção. Ele dormia com aquela, com aquela vara, né? O cajado, né? E aí o Senhor manda para Moisés jogar o cajado no chão. E ela virou uma serpente. E a serpente perseguia Moisés. Lembra disso?
Aí o Senhor manda que ele pegue da cauda a serpente. E quando ele pegou a serpente da cauda, ele voltou no seu estado normal, um caiado. Então, você vê, três visões. A segunda é a que você leu. E a terceira é quando o rio virou sangue. Então, tudo isso tem uma aplicação espiritual, mas a gente vai explicar especificamente quando ele colocou a mão no peito, né? Que é a lepra. Então, a lepra, irmão, significa que nós somos pecadores. Nós somos Rebelde, impuros. Pode e falar, irmão. rebelde também. Rebeldes. Rebeldia também. Isso, rebeldia também. Então, em nós habita isso. Desde o momento que nós nascemos, irmãos, o pecado está operando em nós e também a morte. O pecado e a morte é a herança que nós recebemos em Adão. E isso, irmãos, a gente entende e sabe que nós somos pecadores porque nascemos de Adão, né? Mas quanto disso ainda, irmão, nós precisamos ganhar luz? O que significa lepra? Se nós vivêssemos no tempo do Senhor Jesus, você sabe como que era a experiência do leproso? Quando você estava andando numa uma estrada para caminho uma cidade, era normal você encontrar leprosos no caminho. O leproso, ele não podia estar na cidade. Ele era expulso da cidade. Ele não estava no arraial, estava fora. Então, aqui, por exemplo, na leitura que nós estamos, é interessante voltar lá em Lucas, né? Voltamos de novo, Lucas, capítulo 5, né? Versículo, nós lemos 12 e 13. Agora o 14. Quer ler, irmão Mauri? 14 e 15. Lucas 14 e 15, né? No próprio capítulo 5, né, irmão? Sim, irmão. Tá. Então, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Sim. Porém, o que te dizia a teu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Aí. Ele, porém, se retirava para lugares solitários Amém. e orava. Aleluia. Então, aqui o próprio Senhor está falando com esse homem que agora foi curado, né? E é maravilhoso, porque ele ordena que a ninguém dissesse, né? Mas ele pediu para que se apresentasse a quem? Ao Ao sacerdote. sacerdote. Por quê? Porque em Israel, Levítico 13, irmão, se os irmãos lerem 13 e 14, existe vamos dizer assim, a ordem em relação aos leprosos. Como em que era lidado em Israel uma pessoa que era leprosa. Então, se alguma pessoa tinha algum indício ou alguma mancha branca, ele tinha que se apresentar diante do sacerdote. Não para que o sacerdote curasse ele, era para examinar ele. E o sacerdote, quando examinava ele, ele determinava, está leproso. Isso significava que ele estava imundo. Ele não podia estar no arraial, ele tinha que estar nas cavernas, tinha que estar fora. E quando alguém se aproximava, ele precisava gritar impuro, impuro, impuro. Não se aproxime, eu sou impuro. Então, olha como que é a situação de alguém que era, vamos dizer, examinado por sacerdote, e o sacerdote falava que era impuro. É. Ele não podia participar do sacerdócio, não podia participar do sacrifício, das festas. Não podia estar com a família. Ele não podia estar perto das pessoas. Olha a situação do leproso, irmãos. Por que era tão sério a lepra? Porque a lepra era contagiosa, vamos dizer, né? E Sim. contaminava. Qualquer pessoa podia contrair aquela doença. Então, a regulamentação do povo de Israel através das leis julgava dessa maneira, irmãos. Era mortal. Mas um detalhe que aqui a gente não pode deixar de falar, irmãos, que no versículo 12, os irmãos vão ler. Vão ler o seguinte, que Lucas era o quê?
Lucas era um médico, não era, irmãos? Sim, era um médico. É. E como médico, ele pode expressar essas palavras. Disse assim: aconteceu que estando numa cidade, veio à sua presença um homem cheio, coberto, diz aqui, Coberto de cheio lepra. de lepra. Então, quando você vai no capítulo 13 de Levítico, versículo 45 e 46, tinha uma cláusula dentro do leproso. Porque a lepra começava numa parte do corpo e ele ia avançando, né? É. Então, quer dizer, quando Levítico. ele, Levi- Vamos lá um pouquinho, irmão, para vamos lá, irmão. Levítico, né? Levíticos 13. Boa, irmão, vamos lá. Versículo 45 e 46. Capítulo Que 13, capítulo né? que seria do Levítico? Levítico 13, irmão, capítulo 45, 46 e 47. Pode ler, irmão. Eu vou ler aqui, então. Então tá bom. É, é, aqui até é leproso. Eu vou ler o 44 também. É Tá bom, irmão. leproso. Aquele homem está imundo, e o sacerdote o declarará imundo, e a sua praga está na cabeça, né? As Sim, vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos desgrenhados. Né? Você viu que o irmão sim, o Romeu Bornelli trouxe uma palavra do desgrenhada, né? sim, trouxe, irmão. Que cobrirá o bigode e chamará imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, e é imundo e habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, Isso, seja na urdidura, seja na trama de linho ou na lã, em pele ou em qualquer obra das peles. Né? isso. Acho que Exatamente. Aqui, se você continua lendo, aliás, tem que ler do versículo 30 na diante, ele vai mostrar esse aspecto de que quando a pessoa leprosa é tomada todo o seu corpo da lepra, isso significava que a lepra não contagiava os outros. Ele não tinha o perigo de contagiar os outros, né? De transmissão. Então ele, como dizia assim, agora não tinha que declarar eu sou imundo. Agora você pode ver que esse leproso estava na multidão, é, estava na multidão que Jesus tinha feito o discurso, porque nós estamos lendo do capítulo 5, versículo 1 na diante, né? E começa sim, falando que Jesus desceu do monte, estava ali aquela multidão para ouvir o Senhor. E ele entra na sim, embarcação e ele faz aquele discurso. De onde que saiu aquele leproso? Dentre a multidão. É. Aqui no 12, né? Voltando de novo aqui. Podemos voltar um pouco de novo aqui em Lucas 5, né? É. certo. Lucas 5. E se aconteceu que estando ele numa das cidades, veio a sua presença um homem coberto de lepra, ou cheio de lepra. Então, lembre que os leprosos não podiam estar cidade em cidade, não podiam, né? Quer dizer, ele ouvindo do Senhor, é isso que é a intrepidez desse leproso aqui, irmão. Que ele estava ouvindo sobre o Senhor, ele foi atrás, ele foi contra tudo aquela pronóstico de ele ser um leproso isolado. Ele foi em busca do Senhor. Isso aqui é atitude, irmãos. Porque você pode reconhecer que você é um pecador, mas isso te faz ir ao Senhor ou não? Ou É, simplesmente eu falo, não, eu sou um pecador, pronto. Não.
o que nós precisamos entender é o que Pedro fez e o que o leproso fez. O que No Pedro caso Sim. fez? desse, no caso desse leproso, a lepra dele só estava no corpo físico, não no coração. Isso, irmão. É, É isso, muito verdade. bem. Muito bem. Mas o que nós podemos extrair disso aqui, irmão, a intrepidez dele, irmão. Ele não ficou considerando, não, eu sou um leproso, pronto, é a minha situação, tô assim, né? Não. Sim. Diante da. Pode falar, irmão Mauri. Não, pode falar, pode, tranquilo. Isso, diante daquela percepção que ele tinha de que ele é um leproso, ele não ficou com isso, ele foi até o Senhor, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Então, quer dizer, ele estava detrás de quem? Daquele que podia curar sua lepra. E Então, aí a gente vê também, dá para ver mais ou menos assim como foi a situação, porque ele estava meio a multidão, né? sim, muito bem E isso era aí. era uma pessoa assim que ninguém queria perto, Ninguém me queria perto. ninguém queria estar por perto dele, porque era Exatamente. contagioso, né? E ele foi lá atrás de Do Senhor. Jesus. Imagina o pessoal ali querendo expulsar ele e Isso. ninguém querendo chegar perto. E Exa outra, o Levítico está falando que enquanto ele caminhava, ele tendo lepra, tinha que falar imundo, imundo. imundo, eu sou imundo. Ele tinha que gritar o tempo inteiro. Se ele entrasse onde tem pessoas, ele tinha que gritar, falar essa imundícia. Eu sou Sim, imundo, para que as pessoas possam se afastar dele. verdade. Nesse caso, esse homem não gritou, sou imundo. Ele foi atrás da cura. É, Ele foi atrás daquele que podia libertar ele da lepra. Então, Aleluia. então você vê que a lepra era muito no Antigo Testamento tomado a sério, né? Então, como que a pessoa era isolada, irmãos? Isso que é muito significativo. Não é assim nesse mundo quando nós vemos pessoas que nós consideramos ruins, né? A gente não quer estar perto dessas pessoas. Foge daqueles, né? Isola aquelas pessoas. Talvez a gente está no meio, mas não se envolve, né? Aquelas pessoas que a gente julga que são pessoas imundas, né? Vamos dizer, são leprosas. Não fala de lepra física, né? De doença. Mas nós falamos do desprezo que significa isso. Se tinha alguém desprezado na época do Senhor Jesus, era um leproso, viu, irmãos? Porque o leproso, ele era leproso por quê? Porque ele pecou contra Deus, viu? Assim era considerado. Então, ninguém ia se aproximar. Primeiro, que podia contagiar. Segundo, que a situação de doença era uma exposição de que Deus castigou ele, porque era assim no Antigo Testamento. sim, É. Você lembra dos 10 leprosos, irmãos? verdade, irmão. Eles estavam juntos. Isso que chama atenção, irmãos. Eles estavam juntos. Você sabe, irmãos, quando você vai num canto da cidade, não tem os pontos na cidade, chama ponto de crack, Sim, os noia. é, Você vai para esse ponto assim, você vê todos eles juntos, não vem? bem, É. irmão. E nós, irmãos, Um desprezamos essas exemplo, um pessoas. exemplo, É. um Pode exemplo falar. seria ali aquela Cracolândia, né, conhecido que fica em Cracolândia. São Paulo. É, Isso, exatamente. Ninguém quer chegar perto ali. Ninguém quer chegar perto. Então, irmãos, por isso que nós vemos que o pecado tem um grau que nós vemos que já não tem mais volta, irmão. Porque você vê aquelas pessoas se drogando lá e você julga isso e não tem mais volta. Não vai voltar mais essa situação. Você vê aquela pessoa Skeletor, né? O pele e osso. Ela não dorme, não come, mas ela fica verdade. ativa por aquela droga. E como que você fala? Assim, não tem mais volta aquela gente. Bom, assim era o leproso, irmãos. Eu estava vendo, por exemplo, não lembro que lugar que era,
Mas o leproso, ele perdia os membros. Você sabe por que que eles perdiam os membros, os pés, os dedos? Porque quando eles dormiam, ele não tem mais sensibilidade nas mãos. E o rato de alcantarilha, porque eles ficavam nesses lugares, ia lá e comia seu dedo do pé, o dedo da mão, eles perdiam e não sentia mais. E caía também. Ou E seja, caía. você vê, irmãos, o que nós estamos falando, porque ninguém quer falar disso, né? Então, negativo, né? Porque você vai no hospital, irmão, você vai encontrar pessoa doente. Você pode até entrar num lugar que tem um doente e você orar pela pessoa. Mas se você souber que tem um leproso, você não entra, não. E como que é a aparência de uma pessoa leprosa? Você sabe, né? Cheio de feridas, né? Não é, irmãos? Cheio de feridas. Por que que eu estou falando isso, irmãos? Porque a aplicação espiritual é nós vermos o que significa sermos pecadores. O que significa ser impuros, pecadores diante de Deus. Diante de Deus, irmãos. É E esse que é o não é ponto. só e não é só de aparência, né? Até Isso. pelo cheiro, né? Porque imagina uma pessoa assim, Sim, deve estar a carne todo podre, né? toda podre. Isso aí. Então imagina o cheiro só. É. Por que que nós estamos falando isso, irmãos? É Porque muito incrível, né? Que é comparado com o pecado, né? isso, Desculpa, irmão. irmão. Aí, comparado diante do pecado. Verdade. Agora, irmãos, o que chama a atenção é a ousadia dessa pessoa leprosa que foi diante do Senhor e se prostrou diante do Senhor, como fala aqui no versículo 12, né? E nós limos aqui, que é bom ler de novo, né? O versículo diz assim: Viu, coberto irmão de. Vitor? Sim, irmão. E- e- essa, eu não tinha parado para ter essa ponto, que ele ouviu e ele foi ao encontro, né? Ele foi. Aconteceu que estando ele numa cidade, das cidades, veio a sua presença, né? Quer dizer, você vai porque você está sabendo aquele que está, né, lá, né? Então ele Sim, foi ao encontro, né? sim, Muito bom essa daí. também. E a expressão bíblica disse assim, não sei como disse a versão do Genaro, mas aqui ele disse, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Como fala a versão do Genaro? Mas não tem endereço. É Lucas 5,12. Ah, não. Do Lucas sempre. Tá. Diz assim: num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Isso. Como que o Senhor curou a esse leproso, irmãos? O versículo seguinte ele fala como curou, mas eu queria chamar a atenção antes. Você sabe que ele curou vários leprosos, né? Um era os 10. Quando os 10 leprosos vieram para diante do Senhor, o Senhor apenas falou e eles ficaram limpos. E aí lembra que os 12 foram, mas só um que voltou. É, perdão, os 10 foram e só um que voltou para agradecer ao Senhor, né? Lembra? E o Senhor perguntou, e Lembro. cadê os 9? Cadê os outros? Ninguém considerou Deus, né? Mas aqui, irmãos, olha que interessante o versículo 13. E ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Amém. Aleluia! Irmãos, o Senhor, da parte do Senhor sempre tem um sim e o amém.
para aquele que se aproxima com o coração sincero. O Senhor pode nos limpar qualquer situação nossa, irmãos. Situação de Verdade. pecado, de impureza, como aqui representa a lepra, né? Rebeldia, né? E nós falamos na reunião anterior sobre a diferença de iniquidade e pecado, né? Ficou bem patente que iniquidade é a atitude que nós temos diante do Senhor. E o pecado é a nossa condição. Pecado é errar o alvo, mas iniquidade é o desprezo às coisas do Senhor. Então, olha como que é. Nós vimos vários versículos que coloca que precisava ser limpo de iniquidade, como no caso Salmo 51, limpo de iniquidade e limpo de pecado. Aqui, irmão, a lepra representa as duas coisas: rebelião e pecado, que nos faz impuros, que não temos como nos aproximar por nós mesmos de Deus. Mas aqui, irmãos, é interessante, o Senhor estende a mão e diz, né? Quero. E eu tocou, né? Ser limpo. Agora, o comentário que o Romeu Bornelli faz, irmão, você lembra, irmão Mori, sobre isso aqui? A frase específica eu não lembro. Pode, Ele disse assim, puxa um gancho. ele disse assim que ante a lei, nenhum judeu podia tocar no quem? No leproso. Porque ele Leproso. ficava, como que ele ficava depois que tocasse um leproso? Imundo. Ficava imundo, impuro, né? É. Agora a pergunta é, Jesus desobedeceu a lei aqui? Ficou impuro? Ó, lê de Ele novo. Como fala? quebrantou. É? Ele Como... quebrantou a lei. A tradição da lei. Olha, que impressionante, né, irmão? Porque, olha, como disse o 13, não sei como falar a versão do Diego. Fala aí, Diego, qual que é o versículo 13? Aquí fala, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Que coisa, viu? Então, Ele podia só falar, eu quero, e seja curado, como falou a outros, né? sim, Eu precisava tocar, mas esse aqui especificamente ele tocou o homem. é impressionante, irmão, a maneira que Deus faz. A Deus ninguém vai colocar uma forma para ele fazer as coisas. Ele faz a maneira que ele quer as coisas. Verdade, irmão. Eu quero, fala assim, e tocou. E a lepra desapareceu. Como é que alguém vai condenar a Jesus porque tocou um leproso? Se ele fez desaparecer a lepra, irmãos. Ele fez desaparecer a lepra, né? É o que Deus purifica, chama impuro. A Lília tá Irmão, lembrando. A Lília tá lembrando. Fala aí, Lília. O que Deus purifica não pode chamar imundo, irmão. é verdade, irmã. É isso aí. Viu? E sabe que ficou mais claro? Fica mais claro a situação de Moisés quando ele Sim, põe a mão. sim. Põe a tua Exatamente. mão dentro. O Senhor ordenou. Amém. Aí ele viu a sua mão pura lepra. Agora coloca a sua mão de novo. Olha, que E impressionante. ele ficou sã e curado, né? Mas aqui muito interessante, porque o Senhor quebra a tradição. Ele toca. Ele poderia só ter falado, Sim, quero, fica limpo, né? Mas já fala que ele estendeu a mão e tocou. sim, Quero e fica limpo. E outro detalhe. E aí ele fala, porque ainda estava aqui no tempo que era ainda para o povo de Israel. Ele sim, manda a cumprir os votos, né? Vai lá e mostra para o sacerdote e oferece pela sua isso. purificação, porque ainda era uma transição da lei mosaica Sim, para a graça, né? Porque o Senhor ainda estava ali com ele, o Senhor não tinha ainda sido glorificado, né, irmão? Você viu que coisa, amém. né? Então ele coloca como testemunha ainda, né? Sim, Aquela pessoa, ela passou, viu os milagres, foi testificado a obra de Deus, a família dele, né? Com aquilo foi aberto, né? Novamente para ele poder frequentar a, como se diz, o, o templo, né? o templo. E a purificação, né? Onde tinha purificação.
Então o Senhor manda ir lá, né? Você vê que situação. O Senhor ainda Verdade. vai lá e mostra para o testemunho, né, irmão? Muito, muito Sim, rico essa palavra. É porque Jesus estava debaixo da lei, né? Ele sim, É, estava ainda da lei. A transição não tinha feito ainda, não estava é, feita ainda. Porque veja bem, a lei continua sendo a lei até hoje para os sim, judeus. Porque a lei vem por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus isso, Cristo. Ou seja, transição da lei para a graça só ocorreu para nós que sim. cremos em Jesus. Amém. verdade, irmão. Eles não creem em Jesus, então para eles não tem graça. Para eles existe a lei até hoje. E ainda está esperando a reconstrução do templo para continuar com aquela lei que ficou parado durante quantos mil anos? 2000 anos, né, mano? 2000 anos. Já praticamente. E para nós está vivo até hoje. Louvado seja Amém, Deus. amém. E nós precisamos fazer um contraste, irmão, entre ser cheio da lepra e ser cheio de Deus, né? Porque, por exemplo, a palavra cheio aparece duas vezes no Novo Testamento, né? Em Lucas, cheio de graça e de verdade, falando de Jesus, né? Me fez lembrar o Genaro agora. E aqui, cheio de lepra, que é a mesma palavra. E é interessante, irmãos, porque cheio de graça e de verdade é a única maneira de lidarmos com o que chama-se pecado, irmãos. Porque, veja bem, um exemplo é Naamã. Lembra de Naamã? Que era um soldado, General. um general Sírio. sírio. Ele tinha lepra. E você vê como que Deus fez, irmão, com esse homem que tinha poder, que tinha dinheiro, que tinha todos os seus peixes para ficar curado. Autoridade. Tinha autoridade, mas ninguém podia curar aquela lepra. É, Interessante essa passagem, né, Vitor? Porque ele não foi tocado por ninguém e nem recebido pelo profeta. exatamente. E para mostrar, olha como que é impressionante, irmão, porque nós estamos falando que o contraste da graça com a lepra, né? Quando você Sim, lida com as coisas de Deus, que é a graça de Deus sendo manifestada, vem na simplicidade. Através de que pessoa Naamã ficou sabendo do profeta? Diego. Você sabe, Diego? Como que Naamã ficou sabendo que existia um profeta em Israel? Não, não sei. Você sabe, irmão Genaro? Através do criado, Isso, é uma criança, de uma menina escrava, uma menina isso, judia. escrava. É Isso. uma que conhecia Deus. Na simplicidade, a graça, irmãos, vem pela simplicidade. Criança. Vem por uma criança. Você vê o exemplo. Agora, Naamã, ele faz todo aquele despliegue e vai até o rei de Israel. Lembra como foi leva presente, leva não sei o quê, Comitiva. leva a comitiva, toda a pompa, né? Até chegar o profeta. Quando chega no profeta, o profeta foi lá com um tapete vermelho para receber ele. Nada. Não atendeu, irmãos. Não recebeu ele. Você vê, irmãos, o favor de Deus não se compra com nada, irmãos. Não tem é. posição. A graça de Deus se manifesta na simplicidade. Mergulha no Jordão. Aí, olha que a loucura que o profeta falou para Naamã, que era um general famoso, que se mergulhasse Centurião, no rio sujo, Jordão. que era o Jordão, 7 vezes. 7. Irmãos, e agora, o que Naamã vai fazer? Vai acreditar ou não? Não. Não acredita, é, irmão. a princípio ele não creu, porque Não. ele conhecia toda essa região e conhecia os rios melhores que Jordão, né? Na Muito mais Síria. limpo e puro. Na Síria tinha Ele melhores poderia, rios. por isso, ele poderia mergulhar em outros rios. Ou pelo menos ele esperava que o profeta saísse ali da porta e conversar com ele, né? Quem que fez ele entrar em ração, irmão? Quem que fez entrar ele na reação? Lembra, não?
compañeros. Os criada, a companheiros, os menininha, a criada. companheiros, os É, amigos dele. Nosotros soldados. Agora você vê, irmãos, quando nós lidamos com as coisas de Deus, para que a graça de Deus se manifeste, irmãos, para curar a nossa lepra, é só obedecer, crer, irmãos, Do jeito que Dios do amém. jeito que Deus fala. Mergulhar 7 vezes, né? Não tem nada a ver, né, irmão? Puxa, podia fazer muita coisa diferente, mas Deus fez assim, para humilhar aquelas pessoas que no caso ali era Naamã, né, irmãos? Para mostrar que quando Deus atua, Deus não pretende nada, simplesmente a misericórdia e a graça. Porque Jesus, irmão, estava cheio de graça e de verdade. E quando o leproso Verdade. falou, se queres, podes curar-me, o que o Senhor falou? quiero. Quero. Quero. Ser limpo. Amén. Oh, irmãos, é o que o Senhor fala no seu coração hoje. O Senhor está limpando o nosso coração com sua palavra. Esse Amém. limpar é constante, irmãos. Sabe quanto tempo vai demorar essa limpeza, Diego? Vida toda. Quanto tempo? É. Até que ele Sei. venha. Até que ele venha. Até que ele Amém. venha, Diego. Porque Até nos tornarmos como que é? O plena filiação. A imagen dele. É, você sabe quantos dias tem a semana, Diego? 7. Quantas vezes mandou mergulhar na mão no Rio Jordão? 7 também. Então, todos os dias, irmão, você tem que fazer assim, conta regressiva. Segunda-feira até domingo, são 7, né? Aí volta o Aham. relógio de novo. Segunda a domingo, você tem que mergulhar na graça, irmão, todos os dias. El lavar regenerador da O palavra. lavar regenerador da palavra, aleluia! amém. Amém. Só que 7 dias para Deus, Ô, né? irmão, 7 depois dias Espera que, hermano. Pode para falar, Deus, passa a irmão. 7 dias. referência. Passa a referência do capítulo de Naamã. Ah, Dinamã. Ah, sim. Eu vou falar aqui. ¿Qué irmão Genaro está falando? Fala, irmão Genaro, o que você falou? Eu estou buscando aqui. Eu estou falando que para Deus é 7 dias, mas para nós é 7.000 anos. Sim. É verdade, irmão. Muito bem isso aí. Segunda de Reis, irmão, capítulo 5, versículo 1. Do versículo 1 até o 4. Você tem a primeira parte, que a menina vai falar, né? Sim, Depois, segunda de Reis 5, do versículo 9 ao 14. E segunda de Reis 5:15. Quando ok. quando ele reconhece o Senhor daí. Eu depois eu separei para depois ler com calma. Ah, tá. Irmão, e esse aí, a lepra de Naamán, ficou no criado de Eliseu, Ah, sim. em Giesi. É, Rebelião. Ah, é. muito bem, né? A mesma lepra, irmão. Ótimo. Isso aqui, irmãos, é uma consideração que se nós formos entrar, vai levar muitos dias falarmos disso, porque Sim. te leva para muitos versículos, né? Por exemplo, uma das coisas que você não consegue ver aquilo que está dentro. A lepra você vê, mas aquela lepra interior que você tem, que é o pecado, que é a rebelião, que é o orgulho, só o Senhor que te pode mostrar, irmão. É verdade. É. E quando o Senhor te mostra, não mostra do outro, irmão. Mostra a nossa. Para que nós tenhamos uma reação, né? Nos arrepender. Irmãos, não tem coisa melhor, irmãos, quando nós vemos nossa lepra. Porque você consegue se arrepender, irmãos. Verdade. Você fica aos pés do Senhor. Agora, irmão, quando nós não conseguimos ver nossa lepra, vemos do outro, irmão. Aí nós condenamos os outros. Não é, irmãos? Sim. E aí vem o julgamento. Se a gente não julgasse, não seria condenado. Mas como julgamos, aí a gente é condenado. Quem eres tu que julga a teu irmão? Naquilo que você julga, você condena, aquilo que você pratica, né? Fala. O pecado subsiste. É.
Como que vem a existência, o pecado? É quando você condena o outro, não é mesmo? Então, eu paro por aqui, irmãos, mas vamos continuar, porque tem muito para abordagem, né? Amém. Muito rico, né, irmão? Muito bom, né, irmão? Maravilhoso. Eu tô abrindo, irmão, a sequência só para pegar lá do resumo. Sim, Tô abrindo a página aqui que o irmão considerou, né? Aquele resumo. É, E fala, irmão. é. pode falar, irmão. Não, eu tô pegando aqui, é que eu tô com a barra, lembrando, é, aqui o que o irmão considerou. O leproso não duvida do poder de Jesus, apenas se submete à Que sua coisa. vontade, Ah, né? Amém. Isso aí foi muito. E aquela abordagem que a lepra representa a contaminação do pecado. É verdade. E o homem não consegue purificar-se, ele apenas se aproxima de Cristo. Verdade. Eita, né, eu tô lendo essa consideração que eu achei que foi muito boa. Amém. sim. Aquele que reconheceu o seu pecado agora experimenta a purificação. Amém. Não apenas o perdão, mas uma nova condição diante de Deus. Amém. A graça não apenas cobre o pecado, ela purifica completamente aquele que se aproxima pela fé. Amém, irmão, é isso aí. Verdade. Eu vejo que é realmente essa situação, porque muitas vezes a gente fala da lepra, né? A gente pode falar de uma coisa que está tão distante, né? Falando, não, comigo realmente a gente não consegue enxergar nessa situação, né? Mas Verdade. quando a gente examina a nossa queda, os pecados de outrora, todas as circunstâncias dos que passou na nossa mente, a gente Sim. vê a lepra interior, né, irmão? Verdade. Eu falei, e obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje trouxe pela graça, pela cruz, né, irmão? Hoje eu vejo que essa reconciliação do sangue de Cristo nos coloca nessa purificação e nos coloca nessa reconciliação, é só gratidão, né? Se a gente fala, Senhor, Amém. obrigado. Obrigado que o Senhor curou minha lepra. E como diz lá em João, ele apagou os escritos que era de ordenança, né, irmão? Isso aí é João, né? João e Coríntios, né? O escrito que estava sobre nós, essa dívida foi apagada. Verdade, irmão. Aleluia. Essa lepra foi apagada, Amém. né? É, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Amém. Eu tava querendo lembrar essa é Romanos ou Coríntios, irmão, que fala que essa dívida que estava, é Romanos, né? Que Romanos estava, 3. Romanos Romanos 3, que Isso. eu acho que ela encaixa bem, porque Sim. que ela estava bem necessária. Olha lá, Romanos 3, 19. é, é isso aí. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o que diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja Seja culpável culpado. perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que o irmão acabou de falar aí, os que Uhum. creem, Amém. porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos são leprosos, Todos irmãos, são leprosos. Somos. e carecem da glória de Deus, É. sendo justificados gratuitamente por sua graça, Amém. mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação
mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia. É a gratidão, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado Amém. que em Cristo nós podemos ter, ser limpo. Nós Amém. já estamos limpos em Cristo. Aleluia. Amém. Muito Glória a bom. Deus. Amém. Amém. Amém, aleluia. Graças a Deus. Amém. Ah, se a palavra de Deus não fala para mim, para curar a minha lepra, então não foi útil para mim a palavra, né? Porque a Sim. palavra, Paulo fala para Timóteo, a palavra é útil para redarguir, ensinar, corrigir, E educar. e educar na justiça. Essa é a função da palavra, mas não é para me mostrar o pecado ou rebelião ou a lepra do Vitor ou do Amaury ou do Diego. Não. É para mostrar para mim, a minha lepra, Amém. a minha situação, Sim. o meu problema. Né? Você vê que a lepra representa a rebelião, por um lado, e também por pecado. Sim. Porque rebelião é um pecado. Nós vimos semana passada que Davi falava em Salmo 51, né, que ele fala assim que ele tinha uma rebelião no coração dele. Ele era rebelde de natureza. Sim. E isso também foi demonstrado com relação a Arão e Miriam, Isso. quando eles se opuseram supostamente contra a ajuntamento de Moisés com a mulher cussita, Eu lembro. né? Então, mas não era isso. Eles falaram isso, mas na verdade, no coração deles existia uma lepra. E tanto é que quando eles se levantaram, Deus falou assim: Olha, Moisés, eles não se levantaram contra você, eles se levantaram contra mim. Sim. Né? Então, a lepra, você quer dizer, a mulher ficou leprosa, a Miriam ficou leprosa, por causa de quê? Por causa da rebelião. Sim. A rebeldia que está no coração demonstra que a pessoa é pecadora. Sim. Então, hoje em dia, irmão, justamente agora o irmão recentemente falou, Romanos capítulo 2, versículo 1, né? Que fala assim que nós, tendo o mesmo pecado e julga a outro, como se fosse que nós não temos. Porque diz assim, portanto, quando julgas, é indesculpável o homem, seja quem for, pois te condenas naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, praticas os mesmos atos. Ah, mas peraí, como é que eu vou praticar os mesmos atos que o outro está praticando? Como é que eu vou saber que estou praticando os mesmos atos? É que quando eu julgo, quando eu olho com meus olhos naturais para julgar um irmão ou uma pessoa, automaticamente eu estou me colocando dentro do mesmo saco, digamos assim, uma maneira de falar vulgar, dentro no mesmo saco, ou me junto a eles com Sim. aquelas pessoas leprosas, ou rebeldes, que está na rebelião. Sim. Mesmo eu não praticando a mesma coisa exata que ele está praticando, eu estou me colocando dentro da mesma, como que eu posso falar? Mesma Eu condição. estou entrando na mesma condição, isso é a palavra, na mesma condição. Porque o que nos separa da condição? É Cristo. É verdade. Sim. É só Ele que nos separa. Quando nós estamos em Cristo, esse homem, esse Cristo, ele não peca. Por isso que ele Verdade. fala que quando a gente está no Espírito, o Espírito não peca. Nele não existe pecado. Nele não existe rebelião. Nele não existe lepra. Então, a minha liberdade da lepra somente está em Cristo. Amém. Agora, para que eu possa ver que eu estou na lepra, eu preciso ouvir a voz de Cristo, como esse Amém. homem
leproso teve ousadia de enfrentar o povo, enfrentar a povoação, né? Para ir junto a esse Senhor. Então, o que nós temos que ter também, irmãos, que eu recebi através dessa mensagem, nós temos que ser ousado, Amém. né? Intrépido, Amém. intrépido para estar na presença de Deus, mesmo Amém. estando com lepras, mesmo estando com inclinações ou gostos ou fraqueza, irmãos, e mesmo que eu não queira estar com o Senhor, mas conhecendo o Senhor, eu preciso ser intrépido, eu Amém. preciso ser ousado, eu Amém. preciso ser atrevido, irmão, Amém. contra a minha própria natureza para entrar no Santo dos Santos. Amém. Então, eu acredito, irmãos, que Aleluia. esse é uma pessoa que não é covarde, Isso. porque os covardes não herdarão O o reino do reino. céu. Quando que eu sou covarde? Quando eu não desisto de mim mesmo. E como que eu vou desistir de mim mesmo? Na minha própria força, eu não consigo. Não. Eu não consigo me libertar de mim mesmo. A única pessoa que pode me libertar é Cristo. Então, o que Amém. que tem que fazer? É buscar esse Cristo. Amém. É ir atrás dele, Amém. andar, correr atrás dele, mesmo não tendo força. Olha só, se nós não temos força, Paulo fala para Timóteo, né, que nós temos que seguir o amor, Amém. seguir a paz. Sim. Como, irmãos? Com os de coração puro, invoca. invocam o Senhor. Amém. Então eu Amém. preciso, eu não tenho força, não tenho amor, não tenho fé, mas estou seguindo aqueles que têm. Amém. Afinal de contas, eu vou ter tudo que eles têm, porque estão Amém. recebendo a mesma porção Amém. da graça de Cristo. Louvado seja Deus. Então, o mais importante é nós seguir junto com os irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmão Genaro, nós temos que ser aquele leproso que voltou, né? Não os 9 que Isso. foram embora, né, irmão? Amém. Amém. Gratidão. Aleluia. Eis-me aqui na minha miséria, mas eu não vou deixar de te seguir, Senhor. Amém. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. E a partir de domingo, nós vamos terminar as duas considerações finais sobre os dois últimos estágios, né? Que tem uma distinção bem interessante, porque a partir do momento, irmãos, que nós somos limpos, nós andamos com o Senhor, nos tornamos peregrinos, o Senhor faz alguma coisa maravilhosa na nossa vida, irmãos. O Senhor não nos chamou simplesmente para sermos limpos da lepra. Ele quer que nós cheguemos àquele dia glorioso. Mas de que maneira nós Amém. vamos chegar naquele dia glorioso? E nós nos envolvemos com Ele, não com coisas, com Ele. E isso vai ser a abordagem no domingo, irmãos. Com a Amém. experiência, sabe de quem? Daqueles 3 amigos que pegaram o seu amigo paralítico, abriram o teto lá, o telhado, e baixaram ele para a presença do Senhor. Incapacitado. Amém. E aí nós vemos o chamamento que Deus faz para Mateus, para o recoletor de impostos. Você vai ver, impressionante, irmão. Levi. Amém. Levi. É mesmo. Irmão Diego, não? Irmão Diego, você não falou ainda, hein? Irmão Diego. Bem-aventurados os que ouvem. Essa foi boa, Diego. E guardam. E guarda. É isso aí, Amém. Diego. Muito bom, alegria você estar conosco Maravilhosa aí. palavra, muito Alegria, rica. irmão. Amém. Amém. Glória a Muito Deus. rico. Deus seja louvado, amados Tá. irmãos. Amém. Alegria Deus estar seja junto. louvado, meus irmãos. Deus seja Amém. louvado, irmãos. Amém. Bom O Senhor descanso, Deus irmão. abençoe todas cada as um. casas. Amém, Amém. irmãos. Amém. Glória a Graça e Deus. Amém, paz. Diego. Graças Obrigado, Genaro, Vitor, irmãos. Lília. Amém. Obrigado, hein? Beijo no Obrigado. coração. Beijo no coração. Obrigado, amados irmãos. Tchau, tchau, Boa noite, tchau. irmão. Boa noite. Boa noite, irmão. Tchau.